paz, o cumprimento, as mulheres presentes, a Clara Chaca aqui na primeira fileira e a Dinaíra. É curioso aqui, se falou bastante em família, né? E eu tenho muita orgulho de uma situação completamente fortuita. Mas outro dia, num evento do PPS, que a gente homenageou o RESC e recuperou algumas coisas, algumas atas de reuniões de sociedade amigos de bairro, que dão quase desespero na gente. Porque é praticamente a mesma coisa, sendo discutida de novo, e de novo, e de novo. Mas ao mesmo tempo é interessante ver, né, a preocupação dele lá atrás, já com o planejamento urbano, com a interdependência entre todas as coisas, entre a ocupação do solo e as enchentes, e a disposição para ouvir, que a gente não pode deixar de ter nunca. Então, enfim, estávamos lá homenageando o resto, e veio o filho dele. Eu jamais lembraria que ele falou assim: você foi minha professora. Como eu dei aula muito nova na cultura inglesa, então tem gente quase da minha idade que teve aula comigo. E olha, entre todos os muitos alunos que eu tive, de muitos eu não lembro. Mas quando ele falou, eu falei, cara, o Adriano Hess, ele era tão inteligente que era daqueles alunos que deu trabalho na sala de aula. Porque ele era terrível, muito espirituoso, assim, ele sempre estava um passo e meio adiante, às vezes da classe, às vezes de mim também, né? E aí eu disse isso para o filho dele, ele falou assim, é assim mesmo. Ele continua desse jeito até hoje. E falando ainda em família, na minha família, a situação era completamente diferente da família deles, por exemplo, porque a minha mãe nunca fez parte de nenhum movimento organizado. Era uma professora de inglês, que ia da casa para o trabalho, minha avó tomava conta da gente quando a minha mãe ia dar aula, mas a minha mãe não se conformava com o que ela via ou com o que ela não via, mas sabia que estava acontecendo. Então eu lembro da minha mãe assistindo televisão, ou lendo jornal e espumando de raiva. Mentirosos! Mentirosos, suicídio, coisa nenhuma! Imbecis! E eu ficava impressionada com a raiva da minha mãe, com aquilo que eu nem entendia direito, né? E aí eu pedia para ela me explicar, e ela me explicava, e ela me convencia completamente. Né? E o pai da minha mãe, português, veio para o Brasil muito pobre, fez a vida aqui, tinha uma gratidão muito grande pelo país, mas confundia o país, a nação, com o governo. Né? Então ele tinha total fidelidade ao governo, não, eu não devo me dispor contra quem me recebeu. Então fazia essa confusão. Ou seja, quebrava altos paus com a minha mãe também, nos almoços de domingo e nos jantares. E aquele monte de palavras que eu entendia, subversivos, comunistas, né? Meu avô falando isso com total aversão, e minha mãe defendendo, e mãe me explica comunismo. Eu falei, legal, concordei, E assim, né, sem ter sido uma militante fora de casa, dentro de casa, ela teve esse papel super importante de inocular na gente, assim, né, um vírus de indignação. Bom, o Peluso disse, né, que teme que parlamentares como ele estejam em extinção, é lógico que a gente sabe bem, centenas de razões pelas quais ele tem esse temor, mas uma das coisas às vezes que a gente estranha no parlamento é o quanto as pessoas, mesmo as que chegaram lá com muita indignação, se acomodam com uma determinada situação e passam a viver em função de acordos, de concessões, ao ponto de abrir mão da indignação que os levou àquele lugar. Então, claro que a política implica em fazer concessões. A gente fica cada um batendo o pé num extremo, não chega simplesmente a lugar nenhum. Mas, às vezes, é mais difícil lidar numa casa parlamentar com aqueles que você imagina que pensam como você, que você tem mil razões para se identificar com elas, pela história que elas tiveram, às vezes é mais difícil se conformar com isso do que com aquele que, evidentemente, está do outro lado, está do outro extremo e de quem você não espera nada. E é curioso que, não havendo mais a pressão externa que havia na época da ditadura, quer dizer, a proibição de 3 pessoas se reunirem para conversar, né, era um risco, é curioso como as relações humanas,
que se constroem nesse ambiente acabam criando outros constrangimentos, e aí os mais difíceis, né? Os que não são impostos por alguém com os quais a gente pode romper, mas a dificuldade que a gente tem da gente mesmo, né, se indispor com um colega, com alguém muito próximo. E aí, essa imagem do resto, falando na tribuna, né, tentando convidar os colegas parlamentares para ir para o ato ecumênico do exórdio, o plenário esvaziando e ele sozinho no microfone, isso é muito emblemático, né? É muito, eu consigo imaginar e é muito bacana. E para concluir, o Goldman disse que não se lembra de ter tido nenhuma divergência com o resto. Legal, mas na verdade o grande desafio da democracia é conviver com a divergência. Né? Democracia, a gente se acostumou a associar simplesmente a vitória da maioria, e esse é um dos elementos da democracia, mas na verdade a grande conquista da democracia é o direito de divergir, é o direito de pensar diferente e a necessidade de conviver com pessoas que pensam de maneira diferente, do mesmo espectro ideológico, de outro espectro ideológico. Então, por muita sorte, o Goldman e o Resch, que trabalharam muito juntos, sorte, né? Não tiveram divergências. Mas com as divergências a gente também tem que saber lidar e tem que ter a coragem, eventualmente, né, de enfrentar. E digo isso hoje especialmente muito comovida, porque eu estava saindo na hora que estava quase 10, fui fazendo a outra mesa, aí eu olhando o Diego me contou uma coisa e falei assim, não, fica, tem o documentário, fique dentro, não pode sair, tem que ver o documentário. E aí eu fiquei grata por ele ter me dito que tinha um documentário, porque foi muito bacana, eu adorei. Aí já estava eu saindo de novo. Não, fica, vem pra cá, põe uma cadeira. E tem questão que eu viesse para ver, quer dizer, uma pessoa, já fomos do mesmo partido, já tivemos divergências seríssimas e provavelmente teremos tantas outras, mas aqui, né, a despeito das divergências, a gente está no mesmo lado, na mesma vibração, no mesmo espírito. Então, acho que isso é democracia. Muito obrigada. Bom, eu queria agora